vocês aqui nesse último evento desse ciclo de debates sobre a IAIA, que foi pensado a partir da exposição Feminismo, Cotidiano, Doença e Riqueza, que foi realizada com a curadoria da Simone Cifone e da Marta Marandino, aqui no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, na casa da Dona IAIA, que trouxe uma série de novas interpretações sobre a vida da IAIA e sobre a sua relação com a cidade e com esse bairro e finalmente com a própria casa. Então esse evento propõe uma série de 5 mesas redondas que tiveram como objetivo, esse é o último, discutir a trajetória dessa mulher e os temas que são inspirados por ela e que conformam os eixos da exposição. A partir desses temas, a proposta da mesa redonda extrapola, portanto, a vida da IAIA e para debater do ponto de vista do campo contemporâneo do patrimônio, as questões de saúde mental, gênero, bairros centrais de São Paulo, cotidiano, disputas imobiliárias e apagamentos. Então, a primeira mesa redonda foi um olhar a partir das próprias equipes de curadores da Carmen, que é também do CPC, e da Simone Cifone, com a Marli Rodrigues, que foi uma convidada externa, que discutiram a história da IAIA e os temas de sua própria loucura e da sua existência no mundo. Depois, a segunda mesa redonda tratou das questões do feminismo e do patrimônio, para além do feminismo dela, tentando discutir também feminismo negro e as interseccionalidades. A mesa 3 discutiu patrimônio e saúde mental, então, um pouco quais são os debates do campo da saúde mental, que está tão na nossa agenda do Covid, como é que isso se relaciona com o patrimônio e essa casa como um representante, né, como um exemplar patrimonial da história da saúde mental. E depois tivemos uma mesa sobre domesticidades e finalmente essa última mesa redonda número 5, que discute uma relação do próprio bairro, da cidade, olhando para este bairro do Bexiga, que está no epicentro de uma enorme pressão do mercado imobiliário, que confronta todas as questões do patrimônio cultural na cidade de São Paulo a partir do plano diretor e das próprias políticas de preservação da cidade que se constituíram nos anos 80, mas que acabaram culminando numa preservação deste bairro a partir de um conjunto arquitetônico que tem muitas virtudes, mas tem muitos problemas que estão aflorando hoje com a chegada do metrô e com as viabilidades que o mercado imobiliário vê no próprio plano diretor. Então a gente tem essa última mesa para discutir um pouco o olhar do que é o mercado imobiliário e da pressão imobiliária, o que é esse patrimônio imobiliário face aos debates atuais do patrimônio urbano. Para isso a gente tem o prazer de receber a professora Isabel Álvares, que possui graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Geografia Urbana, Econômica e História do Pensamento Geográfico, é membro do GESP, Grupo de Estudos em Geografia Urbana Crítica Radical, e desde 2016 faz parte do Grupo de Teoria Urbana, Crítica do Instituto de Estudos Avançados da USP, e é professora da FEFELESH, né, do Departamento de Geografia. Eu vou convidar vocês para vir à mesa e agradecer. A Débora Neves, acho que pode vir se quiser vir. A Débora Neves é historiadora, especialista em gestão do patrimônio cultural e atua como técnica da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, o PPH, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, vinculada ao CONDEFAT. Ela é especialista em História Contemporânea, né, tem doutorado em História Contemporânea e dedica-se especialmente aos temas ligados ao patrimônio cultural, memória social, ditadura e história das cidades. E além de ter um livro também muito interessante sobre as questões de ditadura e memória no Brasil e na Argentina, e a gente está esperando o livro do doutorado, né? Então, Débora, por favor. A professora Luciana Moreira, infelizmente, teve Covid e não pôde estar aqui com a gente hoje. E a gente
Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês de estar aqui na casa e no evento. E eu passo, então, de pronto a palavra para a Débora Neves, da Ordem, para falar do patrimônio cultural e de suas questões, e depois para a professora Isabel. Acho que em torno de 20 minutos e depois eu aviso vocês com uns 15 minutinhos. Pode ser? Eu acho que vocês precisam... tem um microfone. Se você não quiser ficar segurando, Débora, se quiser sentar aqui. Eu vou querer colocar. Aí o microfone voa. Eu também falo. Também falo com as mãos. Acho que é bom também para exercitar a palavra mais fácil, talvez. Né? Sem se amarrar as mãos, a gente não consegue falar, talvez seja um pouco isso. Vamos fazer esse exercício. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente no CPC. Agora, no outro papel, eu estive aqui uns 15 dias atrás, né? A gente estava fazendo um debate super interessante, que eu acho que tem a ver com o que eu vou falar um pouco aqui. Na verdade, não preparei uma apresentação tradicional, eu queria fazer um pouco mais um bate-papo, assim, com a Isabel e com a Luciana. Uma pena, a Luciana não pôde vir, mas, enfim, acho que é muito mais trazer algumas reflexões sobre o campo do patrimônio hoje do que, na verdade, fazer uma apresentação, né? Acho que a gente tem alguns estudos de caso já sendo debatidos bastante e Flávia, né, apresentou aqui todo o ciclo de debate que foi feito aqui. Eu acho que a minha contribuição tem muito mais a ver com trazer algumas reflexões sobre como o campo tem sido tensionado nos últimos anos, muito mais do que uma experiência específica de algum caso. Eu quero mais uma vez agradecer a Simone e a Clara pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. É uma honra para mim, né, poder conversar com mais gente sobre patrimônio. Ainda mais nesses tempos, nos últimos 6 anos, que as coisas têm se tornado cada vez... O campo do patrimônio sempre foi um campo de disputas, né? Uma vez eu estive no debate do IAB, que a Clara também havia me convidado para a gente debater sobre habitação e patrimônio. Na oportunidade eu falei sobre a Vila Maria Zélia. Nós tínhamos feito um trabalho junto com a Simone, inclusive lá, eu acho que muito importante para entender um pouco melhor qual é o papel do órgão de preservação, que deve ser muito menos de gabinete, muito mais junto com as pessoas, que são, principalmente as que são diretamente afetadas, pensando em patrimônio residencial, né, e que ainda continua assim. E na oportunidade, uma das pessoas que estava na mesa debatendo, que eu conhecia mais por nome à época do que necessariamente, assim, conhecia um pouco da trajetória acadêmica e de servidor público, né? Mas não conhecia pessoalmente. Na oportunidade, eu tinha uma visão um pouco romântica, né, dessa pessoa. E aí, durante o debate, né, essa figura falou que deseja que o campo do patrimônio fosse um campo de consenso e de celebrações. E aí eu fiquei muito, assim, profundamente incomodada, porque por natureza o patrimônio não é um campo de consenso, né? A gente está tratando... não é, eu fiquei muito preocupada, porque uma pessoa que ocupa um cargo público na prefeitura da maior cidade da América Latina dizer que o campo do patrimônio deveria ser um campo de consenso, eu não sei se é uma dissociação da realidade ou se não sei, sinceramente eu não sei. E aí, desde então, essa frase, né, martela na minha cabeça, porque a gente tem sempre a perspectiva do patrimônio quase como um folclore, né, como um bibelô. Eu falei isso aqui há 2 semanas atrás, assim, que é como se fosse algo que a gente... um pequeno adorno na cidade, que deve estar muito bem localizado em alguns campos, representando determinadas classes sociais, e quando esse campo começa a ser ampliado, a gente tem esse debate de que não, pera, né, a gente não tem que ficar brigando, o patrimônio
é uma coisa feliz, é uma coisa bacana, a gente precisa, né, assim, o lado animado. E eu, como a Flávia falou aqui, né, o meu trabalho, por exemplo, de mestrado, que acabou se tornando um livro, trata justamente de memórias que não são de celebração, né, que é justamente lugares que serviram às ditaduras, tanto no Brasil, em particular aqui em São Paulo, como em Buenos Aires, e que foram reconhecidos como patrimônio cultural, justamente por terem sido lugares de tortura, de morte, de desaparecimento de pessoas, e depois esses espaços acabaram se tornando museus, né, memoriais, museus, enfim. Então, portanto, para mim é sempre muito incômodo ouvir essa ideia de que o patrimônio tem que ser um campo de consciência, porque ele não é. Justamente porque se a gente lembrar só aquilo que em tese nos deixa orgulhosos, a gente cria uma narrativa falsa sobre a nossa própria história, a nossa própria memória e propicia a perpetuação de violações, né? Seja de direitos humanos, seja de direitos humanos de um modo geral, porque o meu entendimento de direitos humanos é muito mais amplo do que só aqueles mais clássicos, né? O direito à educação é um direito humano, o direito à saúde mental é um direito humano, etc. Enfim, este é um lugar, né? Esta casa é justamente um lugar que poderia ter sido preservado apenas por suas características arquitetônicas, por ser um remanescente de um período da ocupação da cidade, em que esta era uma zona de grandes chácaras, né, de pessoas de posse. Na verdade, o valor que ele recebeu no seu atributo principal foi justamente ter sido um espaço também de enclausuramento da proprietária, que era considerada louca, né? E aí tem outras pessoas que já debateram isso muito melhor do que eu. Mas aí eu trouxe, assim, a minha ideia aqui é justamente pensar nisso, né? Então, como que a partir do plano diretor, a gente teve um plano diretor muito premiado, referência, mas que quando foi botado em prática, a gente começou a ver algumas coisas muito complicadas, como por exemplo o caso do Tatuapé, com aqueles dois prédios do Platina 220 e o outro, que eu nunca me lembro o nome, que é na frente ali do shopping metrô do Tatuapé, que demoliu uma série de casas operárias, que tinha uma baixa densidade ali, mas tinha uma identidade muito significativa para o bairro, que é um bairro originalmente ocupado por operários, por trabalhadores, né? E se torna, então, um novo tipo de ativo, né? O patrimônio deixa de ser o patrimônio cultural, o patrimônio da identidade, e passa a ser a vista da cidade, morar no edifício mais alto. Então tem essa coisa da competição por vencer o brilhante do vale, enfim, né? Na oportunidade, quando eu fiquei trabalhando de casa durante a pandemia, e quando eu voltei a trabalhar na secretaria, o prédio da Secretaria da Cultura na Saúde de São Paulo, né? No mesmo prédio da São Paulo, Estação Júlio Prestes. E aí a saída traseira, né, do prédio tem vista para a Estação da Luz. E quando eu voltei a trabalhar presencial, eu olhei e vi o prédio do Tatuapé no eixo da Estação da Luz, né? E eu tomei um baita susto, eu falei, meu Deus, o prédio está a 8 quilômetros daqui e a gente consegue enxergar ele grande, né? Assim, uma interferência, né, na paisagem. E foi muito interessante porque eu postei essa foto no Twitter. Eu não sou uma pessoa muito ativa no Twitter, mas postei lá e de repente esse post ganhou visibilidade numa página bem interessante, né? A Clara estava falando um pouco aqui do Conselho Municipal de Habitação, né, que teve eleições no domingo, em que provavelmente esse grupo estava envolvido, que chama Not in My Backyard, Yes in My Backyard, que é justamente uma resposta a um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, chamava Not in My Backyard, né, capitaneada ali pela Jane Jacobs, que questionava justamente esses grandes empreendimentos, especialmente os grandes empreendimentos públicos, nos bairros que tinham uma identidade coletiva muito forte. E esse movimento aqui em São Paulo, esse Yes in My Backyard, né, é justamente o contrário. É um movimento que briga para que estes bairros, que são considerados bastante significativos do ponto de vista do patrimônio cultural edificado, quanto do patrimônio imaterial, sejam objeto de grandes empreendimentos como esse que aconteceu no Tatuapé. E aí essa foto virou objeto de ataque pessoal, assim, a ponto de eu ter que... eu não sou muito ativa no Twitter, não tenho muitos seguidores, e aí eu tive que fechar a minha conta porque eu comecei a ser
atacadas. Então, porque assim que uma servidora pública vê a cidade como se fosse um quintal dela, enfim, esse tipo de coisa. Então, é interessante como, de repente, essa narrativa do patrimônio ser um bibelô, ele é um conceito fluido, né? Então, ora ele é considerado algo que só interessa a elite, e que, portanto, é uma gritaria, e aí um jornalista falou exatamente isso sobre o tombamento do ginásio do Ibirapuera, era uma gritaria de intelectuais, arquitetos, etc., do campo, e ora ele é utilizado para garantir privilégios também dessa mesma classe, que já é bastante significativamente representada pelo campo do patrimônio. E aí tem uma terceira linha, que é justamente a negação do patrimônio como reconhecimento das identidades que são historicamente subjugadas. Então, a identidade da população preta, a identidade da população indígena, de trabalhadores, de, travestis, lésbicas, gays, mulheres, etc. E aí a gente, nesse grande caldo, né, começa a ver até pessoas que são ligadas ao campo chamando, né, falando que a preservação de tudo de repente vira a maldita memória, porque se tudo é memória, nada é memória, se tudo é patrimônio, nada é patrimônio, e aí cria mais uma vez essa reificação do lugar do patrimônio como um lugar de exclusividade da elite, um lugar que deve representar a história oficial e não a história do chão, né, do cotidiano. E a gente tem enfrentado isso, né, pensando um pouco mais aqui no nosso objeto, né, de patrimônio imobiliário, dois casos que eu queria trazer aqui muito interessantes, assim, muito relevantes para o momento atual que nós vivemos, que é o caso do bairro de Campos Elíseos e o bairro de Santa Efigênia. São dois tombamentos que tiveram início nos anos 80, né, no início dos anos 80, tiveram uma decisão do CONDEFAT pelo tombamento em 1986, os dois, né? E que se arrastaram, e no caso de Santa Efigênia se arrasta até hoje, né? No caso de Campos Elíseos, esse processo foi encerrado em 2012, né? A homologação a publicação da resolução do tombamento foi em 2013, em abril de 2013, bastante mutilado, né? E aí fazendo um salto para 2020, um dos grandes problemas do tombamento de Campos Elíseos é que o estudo, quando iniciou lá na década de 80, é um dos estudos mais impressionantes que eu tenho conhecimento, não só pelo seu conteúdo, mas por ser um estudo de vanguarda mesmo, assim, né? A qualidade técnica desse estudo é impressionante, e eu lamento muito que esse estudo nunca tenha sido publicado como livro. Talvez a gente pudesse pensar, pelo CPC, pela indústria, a gente pensar numa publicação desse trabalho que é realmente excepcional, especialmente naquele momento, porque é um tombamento que ele nasce, na verdade, de uma necessidade de regulamentação da área envoltória do Palácio Campos Elíseos, que tinha sido tombado ainda nos anos 70, e a partir disso, a área técnica lá do CONDEFAT, que não era, acho que não se chamava o PPH ainda, né, era só o corpo técnico mesmo, começa a entender aquilo como, de fato, um conjunto urbano, ou seja, a gente está falando do início dos anos 80, quando a recomendação de Amsterdã tinha acabado de sair, 76, então a velocidade da informação não era a mesma que a gente tem hoje, né? Então levava um tempo para esse tipo de reflexão chegar até aqui, e esses técnicos estavam muito atentos a essas experiências internacionais do campo, né, e da reflexão das capas patrimoniais. E eles aplicam isso nesse estudo. Então foi um estudo multidisciplinar, não tinha apenas arquitetos, mas tinham sociólogos, tinham historiadores, acho até que geógrafos estavam envolvidos também, que fizeram um baita do inventário de tudo que existia no bairro, inclusive do acervo do Liceu Coração de Jesus, né, de fotos, de livros, de indumentária, enfim. Algumas pessoas que moravam no bairro que estavam se mudando, né, parte da elite doou uma parte do acervo pessoal com fotografias e documentos lá. No CONDEFAT a gente tem esse acervo lá até hoje, e o documento final propunha inclusive diretrizes de
preservação que se tornaram instrumentos municipais, como incentivo de IPTU, de ISS, etc. Então, assim, é uma coisa muito de vanguarda e que, quando a gente vê a resolução de tombamento homologada publicada em 2013, é absolutamente o contrário do que foi, porque virou um tombamento de bens isolados dentro de um território, ou seja, parece caca da Xuxa, assim, né? Joga para cima e aí onde caiu, aponta, aqui tá tombado. Não teve um entendimento como um conjunto articulado e não perdeu essa característica de fato. E isso foi um processo que aconteceu ao longo dos anos 90 e principalmente dos anos 2000, muito em função dos sucessivos e insistentes projetos de revitalização da área, requalificação, reurbanização e todos os reis que a gente já conhece, né, já conhecemos. E então foram vários bens que foram sendo retirados e esse tombamento privilegiou aquilo que a gente tem de imagem do senso comum do campo de Campos Elíseos, que é o primeiro bairro planejado do estado de São Paulo, que é os casarões dos barões de café, a migração, né, desses barões do interior para a capital, ligação com a ferrovia, etc. E toda uma série de imóveis que era o que caracterizava de fato, né, assim, não só esses imóveis, mas a conjugação de imóveis, destes grandes imóveis com pequenos imóveis, pequenas oficinas, cortiços, etc., ficou de fora do tombamento. E isso abriu margem para as demolições que começaram em 2015. Né? Então, tem uma série de ações que começaram lá em 2015. Então, um pequeno incêndio num imóvel, a demolição em 2017 de 2 bens tombados, um tombado pelo Condefat e pelo Compresc, outro tombado pelo Compresc, apenas em que tinha gente morando. Daí vocês devem se lembrar desse caso que teve um imóvel que foi demolido com pessoas dentro deste imóvel enquanto ele estava sendo demolido. A escavadeira estava lá comendo o imóvel, tinha gente dentro, não tiveram nem a preocupação de esvaziar o imóvel, né, absolutamente sem nenhum tipo de autorização e chegando ao resultado final que está se concretizando agora, que é a construção de habitação de interesse social, né, na verdade não é HMP, se a gente for pensar dentro dos parâmetros, né, do zoneamento, do planejamento, do plano diretor, que é entre 6 e 10 salários mínimos, né? Então, que não atende sequer a população historicamente estabelecida naquele território. Então, assim, o tombamento, no caso de Campos Elíseos, não serviu para o reconhecimento das identidades plurais que aconteciam ali, não aconteceu para a preservação, inclusive, dos bens que estavam tombados, e serviu mais como um estímulo ao mercado privado, por meio das parcerias públicos-privadas, que tem sido uma epidemia nos últimos anos, levando inclusive a essas concessões absolutamente surreais que têm acontecido de equipamentos públicos. E ontem saiu uma notícia de que a URB aqui recebeu a concessão do Parque do Ibirapuera, está pedindo uma indenização de 42 milhões de reais da prefeitura, porque eles não estão lucrando aquilo que eles tinham projetado lucrar com a concessão do parque. E aí, se a gente coloca isso no mesmo balaio do Pacaembu, também, eles estão pedindo uma indenização, na verdade não pedem indenização, eles pedem também a ampliação da concessão para a Praça Charles Miller, para compensar o que eles deixaram de lucrar durante a pandemia. Então, assim, a gente entra numa área de capitalismo sem risco, né? E que é o que está acontecendo hoje, né? Esses espaços públicos estão sendo concedidos. O que aconteceu no caso dos Campos Elíseos é algo que, do ponto de vista jurídico, me parece uma aberração, porque o Estado desapropriou esses imóveis particulares antes mesmo de ter a desapropriação concluída. Esses imóveis foram desocupados pela prefeitura e depois os terrenos ainda sequer foram transferidos para a iniciativa privada, que já começou a construção e não está oferecendo nenhuma alternativa para recuperar os imóveis tombados que foram demolidos. E, bom, nesse bojo, eu e os meus colegas do Grupo de Estudos de Inventários fizemos um estudo para a regulamentação de áreas envoltórias, que começa na Rua Guaianazes e termina na Avenida do Estado. É um território que tem mais de 3 km², e que precisa de regulamentação por conta dos muitos bens que estão tombados ali. E a proposta que nós fizemos tem muito a ver com o trabalho que fizemos em Santa Efigênia.
como eu disse, também foi tombado em 86, mas até hoje não tem resolução. E por que não tem resolução? Porque o Conselho sempre entendeu ao longo do tempo que a forma de preservação que estava estabelecida historicamente era insuficiente para reconhecer o valor que existia nesses dois bairros. Mas no caso de Santa Efigênia foi um pouco mais bem sucedido do que Campos Elíseos, porque teve uma pressão enorme da Associação dos Comerciantes ali de Santa Efigênia, que tem uma força muito grande, e dos próprios moradores do bairro, que tem uma densidade maior do que no caso de Campos Elíseos, que conseguiram inclusive barrar o projeto Nova Luz, que pretendia demolir 70% dos edifícios erigidos no território de Santa Efigênia. Então a gente fez um estudo longo, foi quase um ano de trabalho durante a pandemia, analisando todas as cartas patrimoniais, e aí quando eu falo todas, são todas mesmo. Eu estudei cada uma dessas cartas, nós criamos uma tabela em que há temas, né, de cada uma dessas cartas, e a partir do conhecimento criado, criado com a análise desses documentos, a gente estabeleceu parâmetros bastante objetivos de intervenção na área envoltória desse território todo, no caso de Santa Efigênia. Foi uma construção pactuada, não foi algo que a gente tirou da nossa cabeça, né? A gente tinha ali a presença da Secretaria Municipal de Habitação, Estadual de Habitação, Câmara de Vereadores, DPH, enfim, foi um grande esforço coletivo, a Expo Urbanismo participou também, e naquele momento o entendimento foi de que a proposta apresentada para o tombamento de Santa Efigênia era adequada, inclusive, ao que estabelecia o plano diretor e ao que o setor central. Então a gente ficou muito satisfeito e falou, bom, agora vamos finalmente conseguir tocar isso. Isso foi em 2017. E aí, isso foi para o CONDEFAT, e quando chegou no CONDEFAT, o conselheiro representante do Instituto de Engenharia pediu vistas desse processo. Ele pede vistas, fica, sei lá, 60 dias, que era o prazo máximo, e quando ele devolve com uma proposta que era menos protetiva do que uma resolução que tinha sido aprovada em 2009 pelo CONDEFAT. Que estabelecia parâmetros de gabarito e ainda tinha umas lacunas, que foi por isso justamente que o CONDEFAT devolveu para criar algumas regulamentações que impedisse, por exemplo, a propagação de empenas nesse território, que é algo que foi entendido naquele momento e a gente concorda que desvaloriza a paisagem urbana daquele território. E aí o que ele estabelece é só eixo de gabarito, sem nenhum tratamento diferenciado para um bem que está colado num imóvel tombado e um bem que está distante de um imóvel tombado. Mas nós conseguimos uma vitória importante nesse processo, que foi a inclusão de outros bens no tombamento de Santa Efigênia que não estavam contemplados inicialmente, que são bens mais contemporâneos. Então, um exemplo é o edifício Montreal, de altura dos Canimai, fica na esquina da Casper Libero com a Avenida Ipiranga, e outros bens ali, principalmente no eixo da Avenida Ipiranga, na Rio Branco, e alguns dentro ali do miolo mesmo do bairro de Santa Efigênia que ficaram de fora. E aí, bom, veio a pandemia, a gente teve uma audiência pública, a proposta foi muito bem recebida pela sociedade, então nós tínhamos um ambiente propício à aprovação que infelizmente se perdeu por conta dessa retirada de pauta e depois por conta da pandemia. Então esse é um processo que ainda está em aguardo, justamente por conta das pressões que este território sofre, né? Então o receio agora é que a gente apresente a proposta final para o tombamento e a gente perca aquilo que a gente tem já garantido pelo estudo de tombamento. E por que isso? Porque na semana passada, na segunda-feira da semana passada, o trabalho de regulamentação de área envoltória de Campos Elíseos, que decorre desse trabalho de Santa Efigênia, foi colocado em pauta depois de ter ficado mais de um ano com vistas da Secretaria de Habitação, com assento no CONDEFAT, e quando chega para a deliberação, a argumentação do conselheiro foi que ele passou este parecer técnico para o programa Casa Paulista, da Secretaria de Habitação, que por sua vez encaminha este parecer para a Procuradoria-Geral do Estado analisar, que por sua vez faz um parecer dizendo que o que nós estamos propondo é inconstitucional, porque estabelece parâmetros de intervenção que, no entendimento deles, interferem na competência municipal. E aí tem o parecer é péssimo, é muito ruim, é frágil, qualquer
talvez estudante de direito conseguiria desmontar aquilo, mas isso foi o suficiente para que durante a sessão de votação, o presidente do CONDEPHAT disse aos conselheiros, que isso vai estar registrado em ato, eu estou dizendo que não é uma informação sigilosa, é uma informação pública, porque é uma reunião pública e isso vai estar registrado em ato, ou pelo menos deve estar registrado em ato. Ele informou aos conselheiros que aqueles que votassem contrariamente ao voto do relator, que era contrário à proposta de regulamentação, estariam incorrendo no crime de prevaricação. Então, foi nesse ambiente que teve essa votação e, obviamente, tivemos 2 votos contrários, um da representante do IAB, Andréa Torino, que esteve aqui nesse movimento na semana retrasada, né? E do representante do IFAM, que tinha feito um primeiro voto favorável, dizendo, inclusive, que era um trabalho bastante pioneiro, que deveria servir de referência para a regulamentação de envoltória, não apenas do CONDEPHAT, como de outros órgãos de preservação, incluindo o DPH. E aí, já caminhando para o fim aqui da minha fala, eu gostaria de trazer algumas observações. E se a gente antes, né, e a Simone trouxe aqui no debate sobre o Pacto do Povo, a informação, se antes a gente tinha que lidar com pareceres técnicos feitos por engenheiros, atestando ou desatestando o valor cultural de determinados espaços sob um ponto de vista absolutamente técnico da engenharia, que não necessariamente se aplica ao caso do Pacto do Povo, definitivamente não, hoje nós temos ainda a somatória de pareceres jurídicos completamente descolados da prática de preservação do patrimônio, pensando única e exclusivamente em alguns direitos, como se o direito ao patrimônio cultural fosse um direito inferior a qualquer outro direito, como, por exemplo, a habitação. Não existe hierarquia de direitos na Constituição Federal, não existe um direito que é maior do que o outro. Todos são direitos, igualmente. Mas o que nós temos visto na prática da preservação hoje, para também atender aos interesses imobiliários, de especulação e de lucro, quanto maior o lucro, melhor, nestes territórios da cidade, no estado de São Paulo, e aí no estado, eu posso falar do estado, posso falar de outros estados também. É isso, são pareceres jurídicos descolados da prática da preservação a que servem esses conselhos, pensando única e exclusivamente no direito dos proprietários. Ou seja, é praticamente uma advocacia administrativa, ou seja, é o Estado advogando para proprietários privados, por interesses privados e não no interesse difuso e coletivo, que é o campo do patrimônio cultural. E aí eu cito aqui 2 exemplos de fora, um exemplo de fora da cidade de São Paulo, que foi o pedido de tombamento da fábrica de chapéus Cury, que ficava na cidade de Campinas. Teve 3 pedidos de tombamento no CONDEPHAT, um deles foi arquivado por um entendimento equivocado de que havia um tombamento municipal quando não havia, o que havia foi apenas o tombamento da chaminé, e aí um dia a gente pode fazer um debate sobre como as chaminés são um símbolo do que não é o patrimônio e do que é a preservação, do que não é e do que é, né? Do que não é conceitualmente e do que é na prática. Bom, fizemos um parecer muito robusto, mostrando isso, que já era um pedido que estava em andamento, já teve outros pedidos que foram negados equivocadamente, que a gente tinha oportunidade ali de fazer esse tombamento. E o argumento para não se tombar foi, mas a gente vai atrapalhar o interesse do empreendedor imobiliário se a gente fizer esse tombamento, e ele já tem um alvará de construção da prefeitura. Foi esse o argumento utilizado para o arquivamento. Então não é que não havia reconhecimento de valor, não é que não havia interesse na preservação, mas é que este interesse e este valor não poderiam se sobrepor ao interesse do empreendedor privado. Isso eu estou falando deste conselho, do conselho do CONDEPHAT, aqui do estado de São Paulo. E se a gente for pensar, o mesmo aconteceu no caso Estelita, em Recife, né, que a mesma coisa, construção de torres, num território historicamente importante para as classes trabalhadoras, importante para a paisagem urbana, também perdeu por sucessivos pareceres jurídicos. E aí, para finalizar e puxar a sardinha para o que eu comecei a falar aqui da minha pesquisa de mestrado sobre esses lugares que não são, o patrimônio não é da celebração, mas sim da reflexão e de a gente pensar que tipo de sociedade a gente quer construir, é o caso do Dopinha, no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro equipamento clandestino da ditadura,
que teve vários pedidos de tombamento, tanto no IFAM quanto municipal, estadual, e por questões burocráticas bem difíceis, bem complicadas, por absoluto desconhecimento mesmo da burocracia, de como manejar a burocracia nesses casos, não teve seu tombamento finalizado, e hoje este lugar que serviu para tortura, morte e desaparecimento de pessoas virou um Airbnb, né? Então, assim, a gente está falando não só de desalojar pessoas que estão historicamente instaladas no território, como também desalojar a memória das pessoas que foram torturadas, mortas e desaparecidas em espaços né, que deveriam ser protegidos e que, na verdade, estão sendo utilizados como capital financeiro e econômico e também imobiliário. Então, eu acho que o que eu estou falando aqui não é só um tom de denúncia, eu acho que é muito mais uma forma, um chamado para que nós nos interessemos para que nós nos interessemos mais pelo tema, mas não apenas no sentido de conhecer academicamente, mas de atuar também politicamente, porque esses grupos são muito fortes, exercem pressões grandes e eles estão sabendo manejar a burocracia melhor do que nós, que defendemos isso. E aí, um exemplo clássico, e eu acho que é muito importante e urgente, tem sido o movimento de grandes comerciantes coreanos que têm pressionado a prefeitura para alterar o nome do bairro do Bom Retiro para Coreia Bom Retiro, na mesma linha do que aconteceu com as estações de metrô que estão sendo vendidas, né? Penha, Lojas Besni, Açaí, Carrão e coisas assim. E um movimento de outras etnias e nacionalidades e grupos representativos do Bom Retiro se articularam e foram lá na prefeitura bater na porta e dizer não, pera, né? Então, assim, a gente tem um inventário do IFAM, que você participou, né, Simone? Que eu não entendi até agora porque que... Você também, né? Claro. Que eu não entendi até agora porque que isso não foi adiante, quer dizer, a gente sabe porque não foi adiante, mas que está sofrendo, sob risco de se perder porque tem uma pressão imobiliária, uma pressão financeira de um grupo econômico muito poderoso dentro do território. Então, assim, a gente está recebendo tiro de todos os lados, né? E a gente precisa sentar, organizar. Eu vou fazer de novo a propaganda no dia 16 de novembro, na próxima semana, na próxima quarta-feira. O Secov está organizando um debate para falar sobre qual é o papel do Compresp e do Condefat para o Secov. É um evento aberto ao público e eu recomendo que nós estejamos lá, no mínimo para ouvir o que é que eles estão debatendo. Porque eles estão debatendo e estão tomando decisões. E o plano diretor só não teve revisão porque teve um grande movimento de vários movimentos sociais, de bairro, etc., que transcendeu a questão, finalmente transcendeu a questão de classe para entender como uma luta da sociedade civil, e foi só por isso que esse plano ainda não foi revisto, mas ele está a qualquer momento pronto para ser destruído aquilo que restou de bom do plano diretor. Então é um pouco isso e a gente conversa mais durante a noite. Obrigada. Boa noite a todas, todos, né? Eu quero agradecer o convite da direção do CPC, a pessoa da Flávia, da Simone, né, para estar aqui hoje. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, não só dessa mesa redonda, mas desse ciclo de debates e da exposição. Da realização da exposição, né? Eu acho que as iniciativas que vocês têm tomado aqui mostram uma concepção do patrimônio que vai muito distante de uma valorização estética, arquitetônica, né? Para colocá-lo em relação com a sociedade, com o bairro e a cidade, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, desejo sorte, muito trabalho nessa iniciativa de vocês, né? É uma honra estar aqui e aprender com a Débora, e pena que
Luciana não está, né? Bem, eu não sou uma pessoa que estuda o patrimônio, que tenha, né, a discussão do patrimônio como um objeto de pesquisa ou de trabalho diário. Eu acompanho como cidadã e também porque sou diretamente implicada com essa pessoa que sabe tudo de patrimônio, que é a Simone, né? E temos uma visão de mundo e de vida muito parecida, então a nossa implicação nesse campo também é grande, né? E aí, diferentemente da Débora, que tem, né, uma experiência viva muito significativa, que colocou isso para a gente aqui, eu não tenho essa experiência de conselho, tenho no conselho de plano diretor, essas coisas, mas não no campo do patrimônio. Então, pensando no que motivou o tema da mesa, né, que é o fato de que a dona Yaya, né, teve, por longo período da sua vida, né, uma doença mental significativa, a partir da qual ela foi perdendo a autonomia, né, e o período em que ela ficou doente, que normalmente as pessoas eram alijadas, né, dos seus bens, das pessoas com as quais tinham relações afetivas, né, elas eram isoladas, né, ela conseguiu, ainda que com dificuldade, ser resguardada, ter a sua vida resguardada, né, morando nessa casa, sendo cuidada por pessoas que eram próximas a ela, né, exatamente porque ela tinha patrimônio. Não é o patrimônio que a gente, né, que Débora trouxe aqui, mas ela tinha um patrimônio como herança, né, e esse patrimônio permitiu a ela, naquele período, né, ter uma condição de vida superior à maior parte das pessoas que pudessem estar na mesma condição de saúde mental que é, né. Então, eu imagino que, portanto, o tema da mesa tenha surgido em função dessa condição, né, da dona Yaya, né. E aí, eu acho que a reflexão que eu trouxe, e Débora, Flávia, você está controlando o tempo, porque eu vou falando, sabe? Mania de aula. A reflexão que eu trouxe é para a gente pensar o que é esse patrimônio imobiliário na nossa sociedade, o que até a Débora trouxe agora elementos pulsantes, né, de como o mercado imobiliário está abrindo trincheiras dentro da cidade de São Paulo, né, do município de São Paulo. Então, como que a gente pode pensar o sentido dessa propriedade na nossa sociedade e como isso ajuda a gente a explicar por que a Yaya teve condição de ter essa vida e como isso ajuda a gente a pensar os exemplos que a Débora trouxe, né? Então, e essa reflexão é partindo da geografia urbana, que aí sim é o campo onde eu estudo e penso, né? Então, acho que o primeiro destaque que seria importante colocar é pensar que a cidade e o mercado imobiliário são produtos sociais históricos, né? Quando a gente fala o avanço do mercado imobiliário, muitas vezes, né, parece que esse mercado imobiliário é uma externalidade, né? Ele aparece como uma externalidade, como algo abstrato, como algo que não tem relação com o conjunto das outras relações das quais nós fazemos parte, a nossa sociedade faz parte, né? Então, é claro que a cidade é muito anterior ao advento da sociedade capitalista, da forma socialista, da forma capitalista de sociabilidade, mas é a partir da Revolução Industrial e da consolidação, né, dessas relações de produção que privilegiam a produção de tudo como uma mercadoria, né, porque essa produção é o que garante o processo de acumulação e esse é o sentido maior da nossa sociedade, né, desde então, né, desde esse momento, né, a cidade também passa ela própria a ser produzida como uma mercadoria, né. Primeiro a produção das coisas, dos bens, né, como mercadorias,
aliás, antes disso, a separação entre proprietários e não proprietários. Essa foi a grande chave. Né? O processo de acumulação primitiva separou, né, as forças produtivas. Então, o trabalhador que dispunha de ferramentas, dos seus instrumentos de trabalho simples, mas que conseguia viver autonomamente daquele trabalho, produzindo através de uma reprodução simples de mercadorias, né? No processo histórico ele perde essa condição e a única mercadoria que resta a ele é a força de trabalho. Então ele é um não proprietário nessa sociedade, né? E de outro lado, os proprietários do dinheiro, os proprietários de terra, os proprietários de riqueza, etc. Essa separação é que vai fazer com que essa produção de mercadorias seja cada vez mais realizada no movimento de um trabalho abstrato que gera uma valorização do capital investido, né? E, portanto, o processo de acumulação. A cidade produzida a partir de então, né, é uma cidade produzida para viabilizar esse processo de acumulação, fundamentalmente, né? Então, hoje, a cidade, tal como ela é, repleta de vias expressas, né, repleta de áreas para estacionamento de automóveis e não para o pedestrianismo, né, para praças onde a gente possa brincar e ficar com os colegas, com os filhos, etc., ela tem um sentido. E o sentido é que nesse processo de produção de mercadorias, o lugar de produção da mercadoria não é exatamente o lugar da venda dela. E, para que o processo se efetive completamente, é preciso que a mercadoria seja realizada, que ela seja vendida, né? Então, isso estruturou um espaço urbano, né, que precisa dar conta dessa condição geral de produção, de garantir a produção e a realização da mercadoria, e articular diferentes lugares, cada vez mais distantes, inclusive, da produção, né? Por isso que a Revolução Industrial, embora a gente aprenda muitas vezes como uma revolução técnica, né, ela foi uma revolução social, espacial e social fundamentalmente, né? Bom, acho que quando a gente olha para São Paulo, a gente percebe as estruturas, né, desse processo. Num primeiro grande momento disso, os trilhos, né, orientando um pouco esse crescimento da cidade, depois o próprio rodoviarismo como eixos, né, de articulação desses espaços de produção e de consumo. Bom, mas e a terra? A terra é um bem natural, né? A superfície é um bem, ela não tem em si valor, né? Ela não tem trabalho. E a propriedade, ela não emerge com o capitalismo. A propriedade da terra já existia, igual em outros termos, né? Mas também conviviam com a propriedade particular inúmeras formas de uso coletivo da terra, inúmeras, né? De sociedades que viviam coletivamente a partir, usufruindo desse bem tal como ele se apresenta como bem, né? Porém, como toda atividade de produção e circulação e de relações sociais, ela se realiza num lugar, ela não se realiza no céu, ela se realiza concretamente num lugar, né? Isso acaba por gerar uma pressão sobre esse bem natural, né? E todo o processo de acumulação primitiva na Europa vai ser no sentido exatamente de afastar, né, os trabalhadores e boa parte da população da liberdade do uso da terra. Porque se eles tivessem essa liberdade, eles deixariam de ser os futuros empregados, né? Então, nesse sentido, vai se constituindo um mercado imobiliário. Vou dar um salto, né? Quando é que isso acontece no Brasil? No século XIX, né? Com a Lei de Terras, em 1850, né? Quando já se preparando para a substituição do trabalho escravo, né, pelo trabalho no sistema de colonato, depois no assalariado,
foi o Estado e as elites, né, observaram que se a terra fosse de livre ocupação e o trabalhador que vinha da Europa também era livre, juntamente com aquele escravo, porque a gente já está ali no final, né, no final ainda tem 30 e tantos anos de escravidão, mas já tem todo um movimento abolicionista forte, muitos países já tinham abolido a escravidão, era algo já no horizonte, a abolição da escravatura, ainda que formal, estava no horizonte, né? Então, terra livre, trabalhador livre, não gerariam a força de trabalho cativa que as necessidades do capitalismo requeriam. Então, se forma, a partir da lei de terras, um mercado imobiliário, porque a partir de então essas terras tinham que ser compradas. Até então elas vinham num sistema de doação. E a partir daí ela passa a ser comprada. Esse mercado ele avança sobretudo quando, 15 anos depois, sai a lei de hipotecas, a nova redação da lei de hipotecas no Brasil. Essa lei, ela colocava como bens hipotecáveis, inicialmente, a primeira mercadoria hipotecária era o escravo. Em 1865, isso se inverte, e é a propriedade da terra que passa a ser o bem hipotecário. Então, quem queria pedir um empréstimo, tá, apresentava a propriedade como garantia de que aquele empréstimo seria pago. Isso, né, hoje, uma questão recorrente, essa hipoteca, mas vejam, isso coloca, aproxima e ajuda a gente a entender a relação da propriedade da terra com a especulação e o trabalho futuro possível a ser realizado. Por quê? Porque, como eu disse, a terra em si não tem valor. Mas o valor dela advém da potência que ela tem a partir do trabalho realizado nela, ou das construções do entorno, né, dela ser requerida num processo, por exemplo, de urbanização. Né? Então, tanto ela tem essa característica que, naquele momento, se poderia hipotecar até 75% do valor do imóvel urbano. E, embora toda atividade econômica tivesse no interior, no campo, no café, na área rural era só 50%. Então, vejam como o crescimento urbano está apontando para a inserção dessa propriedade imobiliária num circuito das finanças, porque ela passa a ser um ativo para as hipotecas. E esse dinheiro da hipoteca, ele vai ser, em parte, investido, inclusive, nas transformações urbanas de São Paulo, valorizando as propriedades daqueles que tinham conseguido empréstimos a juros baixíssimos nas sociedades de crédito real, né, que acabam valorizando suas próprias propriedades. Então, para entender um pouquinho desse movimento naquele período, a família da Iaiá, né, deixou com bens, né, e esses bens foram administrados por tutores ao longo da sua vida. Né. Esses tutores perceberam a segunda questão que eu queria comentar com vocês. A cidade, a gente, ao andar pela cidade, observa desigualdades, diferenças múltiplas, né, e isso também não é natural. Né. Ao mesmo tempo, a gente observa no tempo, ao longo, né, cronologicamente, ao longo do tempo, a inserção dos lugares em lógicas, em momentos de valorização, de desvalorização, né? Porque, como a cidade é produzida como uma mercadoria, como um negócio, né, a nossa própria casa, né? Nós usamos a nossa casa fundamentalmente para a nossa vida. Né? É ali que a gente tem as nossas relações afetivas mais próximas, que a gente cuida dos mais velhos, fica com as crianças, enfim. É na casa que a gente tem o nosso espaço afetivo maior. Né? Como uma mercadoria, portanto, isso é o nosso valor de uso da casa. Né? Mas
por mais que ela tenha esse valor de uso, o imóvel também tem um valor de troca, né? Então, ele está no mercado, né, em relação aos outros milhões de imóveis da cidade. Ele tem um valor, né? Então, eu sei que se um dia eu tiver que sair daquele imóvel por algum motivo, eu vou ser ressarcido por aquele imóvel. Então, a renda da terra ou a renda imobiliária é o modo como a propriedade da terra se realiza no capitalismo. Na época feudal, isso não existiu, né? Então, como é que a terra se inseriu nesse circuito da acumulação, né? Você ter um monopólio da fração de uma parte da superfície da terra dá a você o direito de se apropriar de uma parte da riqueza social produzida porque você tem um monopólio sobre esse lugar, né? Então, ser proprietário te dá o direito de absorver parte dessa riqueza social. Por isso que a gente diz que a terra, ou o mercado imobiliário, ele é um capital em potencial. Ele não está no circuito próprio da produção de mercadorias da terra, mas ele é um capital em potencial. E os tutores da IAA perceberam isso. Tanto perceberam que foram olhando para, né, a movimentação do mercado imobiliário em São Paulo e ampliaram o patrimônio dela, né? Aumentando, né, o número de imóveis que ela possuía, né? Então, essa expansão da cidade para determinadas áreas, né? Esse processo de esvaziamento de determinados lugares ou de desvalorização, que no senso comum é chamado de degradação, né? Bairros que são chamados de degradados, né? E que na verdade estão passando por um processo de desvalorização, né? São momentos, né, em que os capitais estão em baixa naquele lugar, né? Eles estão se deslocando para outros lugares, buscando aumentar os seus rendimentos. Então, o centro que se desdobra em outros centros, por exemplo, tá? Hoje, a produção de centralidades nas periferias, você falou do Tatuapé, é um exemplo claríssimo disso, né? De se produzir uma centralidade numa área tradicionalmente periférica, operária, etc., né? Então, alguns geógrafos estudaram essa dinâmica urbana, né, a partir desses deslocamentos dos capitais, né, visando extrair, tá, da produção do espaço, né, uma lucratividade cada vez maior, né? E é isso que explica os altos e baixos dos lugares. E é isso que a gente, não sei quanto tempo eu falei, desculpa. Tá, falta quanto? É só que tem tempo? Tá bom, então eu posso falar devagar. Eu acho que isso ajuda a gente a entender esses processos que a Débora descreveu tão bem aqui, né? Que ela trouxe tão bem. Toda essa região do Campos Elíseos e de Santa Efigênia, né, foi uma área que no século XIX, com a criação da Estação da Luz e da Via Férrea, né, da Júlio Prestes, depois, ela se transformou numa centralidade em São Paulo, né? E numa centralidade voltada sobretudo ao uso das classes mais abastadas, né? No entanto, também ali, né, convivia na Santa Efigênia, né, um conjunto, uma quantidade de trabalhadores significativa que não dispunha dos recursos para pagar por essa valorização, pela chegada da ferrovia, pela chegada dos hotéis, dos cafés, do próprio Jardim da Luz, né, das mansões em Campos Elíseos, né? Por que tem que pagar? Lembre-se, é a propriedade. Quem tem a propriedade tem o domínio.
E é o domínio que diz quem pode e quem não pode usufruir desse lugar. Então, o acesso à cidade, né, capitalista, é mediada pela propriedade privada. Né? Por que você mora num lugar X e não mora num lugar Y? Porque eu tenho que morar num lugar, né, onde eu possa pagar por ele. Ou eu compro um imóvel, ou eu pago o aluguel. Né? Então, dentro daquela faixa, né, de recursos que eu possuo, eu posso escolher aquilo ali. Mas eu não posso simplesmente escolher morar em Moema. Ou escolher morar aqui no Bexiga. Eu vou morar dentro dessa faixa. Então, o acesso à cidade, à apropriação, né, se dá mediado pela propriedade privada. Por isso também a produção da cidade é uma produção de segregação. Né, porque grande parte das pessoas não consegue, não tem a mesma possibilidade de acessar os mesmos lugares urbanos. Então, por exemplo, ali na Estação da Luz, na região, nos anos 90, depois eu volto lá para a história de novo, a gente vê um processo de restauração de edificações e de bens culturais ali, né, muito grande, fazendo quase que um arco em torno de Campos Elíseos e de Santa Efigênia. Né? Esse processo, me parece, funciona como uma âncora para os projetos que vieram depois. Né? Para o projeto Nova Luz e mesmo para isso que hoje se desenha. Então, esse é o caso daquele que a Débora falou, do patrimônio funcionando, né, a serviço, né, de determinados interesses, no caso, interesses de revalorizar aquele lugar. Eu me lembro que durante a elaboração do projeto Nova Luz, a concessionária que tinha ganho a concorrência, a licitação, para fazer o projeto, eles tinham aberto onde é o Instituto Lula, onde era para ser o Instituto Lula, né? Eles tinham lá um escritório onde eles tinham posto uma maquete da área que seria derrubada ou requalificada, né? Revitalizada, e você podia ir lá e fazia perguntas, e tinha umas pessoas lá que explicavam. E eu fui lá algumas vezes com os alunos, né, para que eles olhassem a maquete, vissem a proposta, etc. E foi interessante que numa das visitas, né, uma aluna falou assim, mas o que vai garantir que as pessoas que estão morando aqui vão poder continuar depois de toda essa transformação? E achei fantástica a resposta. Isso aqui é um projeto de urbanismo, não é um projeto social. Matou, é isso. Ela falou isso como se ela tivesse respondido. Ela falou a verdade, é isso. É um projeto de valorização da propriedade e não um projeto destinado, de fato, ao uso das pessoas que moravam lá. Isso mostra que existe uma luta pelo espaço, assim como o patrimônio, né? Ele não é do consenso, o espaço urbano também não é. Né? Existe exatamente porque a apropriação desse espaço urbano é privada, né? Há uma luta para que essa apropriação possa se expandir, para que ela possa ser coletiva, enfim, abarcar as diferenças, né? E outros usos que não sejam mediados pela mercadoria. Nós estamos vivendo um momento, nessas últimas décadas, em que é exatamente o inverso disso. Né? Esse espaço aqui, essa conversa aqui, eu considero hoje já residual, infelizmente. Né? No sentido de que espaços públicos abertos, né, para discussões, abertos ao público, como vocês têm feito aos domingos, eles são cada vez mais raros. Cada vez mais raros. Né? As praças são ocupadas por academias, por exemplo, né? que colocam lá de domingo as suas tendas, fazem os seus exercícios, nada contra praticar o esporte. Mas quem faz academia, quer ir lá e levar uma toalhinha para estender, para comer um pão com salsicha? Não dá, porque a academia está lá ocupando
aquele espaço. Né? E por que ela está ocupando aquele espaço? Porque ela está supostamente ajudando a manter aquele espaço. Então tem lá a plaquinha dela que ela mantém aquele espaço. Então, como ela supostamente mantém aquele espaço, ela tem o direito de ocupar aquele espaço mais do que quem não mantém. Quando, na verdade, né, toda essa estrutura é mantida pelo trabalho conjunto da sociedade. Né? Mas isso não aparece nessa relação. Né? E o que tem acontecido é que, por não ser uma relação de fácil constatação e observância, as relações têm ratificado cada vez mais esse tipo de postura. Né? Então, voltando lá na Luz, no século XIX, ali travou-se uma luta por ficar naquele lugar. Né? Havia uma quantidade de cortiços imensas na Santa Efigênia, do ladinho ali de Campos Elíseos, que ninguém queria ir. Né? E o código, não o código de posturas, o código sanitário, né, mandou derrubar boa parte deles, ou reformar ou derrubar. Né? E as casas que não eram unifamiliares eram para estar a 15 quilômetros da cidade. Ou seja, a cidade, para os mais pobres, era só para quando eles viessem trabalhar. Fora do trabalho, a cidade não era para eles. Né? Não estava posta essa apropriação. E a gente vê isso hoje reiterado de outras maneiras, né? Atualizado, mas esse processo no qual espaços que ainda mantêm uma população, às vezes, moradora de décadas no lugar, né? Com casas pequenas, né? Pequenos bares, loja de armarinhos, né? Que guardam uma temporalidade, um ritmo de vida, né? De algumas décadas atrás sendo ruída. Né? O Ipiranga, outro dia eu fiquei assustada de ver a demolição em massa dessas casas. A cidade de São Paulo está vivendo esse ritmo. Né? Tem uma dinâmica do plano diretor envolvido nessa demolição toda, né, em vários bairros, mas tem também um vínculo dessa situação com o que move o processo de acumulação do capital. Então, eu vou voltar para o início, né, da palestra. Eu disse para vocês que o início desse processo de acumulação privilegiava a produção de mercadorias, de bens, né? E isso implicava uma grande quantidade de assalariados, de trabalhadores assalariados na produção dessa imensa quantidade de mercadorias. E uma cidade produzida para isso. Né? A concepção modernista de cidade, né, de certa maneira, embora com todas as críticas à funcionalidade, à racionalidade imposta, mas se você olhar a concepção dos planos, eles contemplavam, né, também no projeto os trabalhadores. Né? Então tinha uma visão ali de totalidade dessa sociedade pautada, vamos dizer assim, numa produção industrial capitalista. Eu não estou dizendo que eram projetos que previam uma mudança radical na vida, não, mas havia uma concepção de totalidade de sociedade, né? Que me parece que hoje a gente está em plena destituição desse projeto. Né? Então, além dessas dinâmicas do plano diretor, que a gente pode comentar depois, tem o fato de que dos anos 70 para cá, claramente esse modelo, esse modo de acumulação pautado na produção de mercadorias está em crise. Né? E o que é essa crise? Essa crise é não conseguir mais produzir nas taxas de acumulação sempre crescentes, porque essa é a lógica. Tá? Então, nesse movimento, o capitalismo buscou saídas. Né? Uma saída foi o quê? Destinar parte desses recursos acumulados, desse excedente de acumulação, para as finanças. Né? Então,
E as grandes corporações mundiais tiveram um papel importantíssimo nisso, né? Nesse processo de financiarização. Né? Para ilustrar um pouquinho essa diferença de tempo e por que isso tem a ver com a cidade, quando o processo de acumulação está fundamentado principalmente na produção de mercadorias, e veja bem, eu não estou dizendo que ela não é importante, tá? Estou dizendo que é hegemônico hoje não sou eu, é a professora Leda Paulani, é o José Luiz de Fiore, é o Chesné, né? É o Harvey, né? Então, quando você está falando de um processo de acumulação fundamentado numa base produtiva, o tempo de realização desse capital que entra no processo produtivo e sai é um tempo mais lento, porque esse capital tem que reunir a força de trabalho, a matéria-prima, os insumos, um lugar para acontecer, a mercadoria tem que ser produzida, ela tem que ser transportada, armazenada e chegar no consumidor. Tá? Isso é um ciclo, né, da rotação dessa mercadoria. Isso envolve um tempo, né? E cada setor econômico tem diferentes rotações desse processo. O que a gente está vivendo é um processo de concentração da riqueza que não está fundamentada basicamente nessa produção, né? E sim, no dinheiro faz dinheiro, tá? Que é o que a gente ouve falar, vocês já ouviram falar de uma acumulação fundamentalmente rentista, né? E isso, além de trazer uma mudança significativa para a base operária, para aquela força de trabalho que foi destituída lá atrás, né, da propriedade dos seus instrumentos de produção, né? A gente está vendo o que acontece hoje na morfologia do trabalho, né? O trabalho por plataforma hoje, que não é mais só dos entregadores, né? Você tem saúde, escola, tem vários outros ramos, né? Que esse tipo de trabalho está sendo cada vez mais utilizado, e são trabalhos realizados sem garantias e sem direitos, né? Diferente daquele período em que férias, 13º, enfim, algumas garantias básicas, claro, graças a muita luta e conquista, mas havia essa condição. Então, há uma mudança nessa base fundamental e há também uma inserção da produção do espaço de uma forma mais significativa nesse processo de acumulação. Por quê? Segundo um pensador chamado Henri Lefebvre, a produção do espaço ela pode possibilitar os ganhos a partir de duas formas, que é a partir da produção em si das edificações. Então nós estamos falando da forma produtiva da mercadoria, então o edifício, a casa, a infraestrutura, ela é uma forma, né, material, concreta, que envolve uma indústria da construção. Então essa, vamos dizer assim, é uma produção material que envolve um processo que a gente chama conceitualmente de valorização, porque ela envolve o emprego de trabalho vivo, ela envolve maquinaria, enfim, é um processo produtivo. Tá? Mas essa produção, ela também permite a especulação, ou o D é de linha, sem passar pelo sistema financeiro, sem passar, desculpa, pela produção. Então, um exemplo, tá? Esses edifícios, né, que ela contou, olha, a torre lá do Tatuapé, ou qualquer, a maior parte da produção das edificações hoje, né? As incorporadoras, para acelerarem a rotação de capital delas, lembra que eu falei que o capital, ele entra, recolhe as matérias, até que chega na mercadoria, ele é lento? A mercadoria edificação é uma mercadoria de rotação lenta, de tempo lento de produção. Quanto mais lento é o tempo de produção, menos vezes o ciclo rota, a taxa de lucro média dela é menor em relação a outros setores. Tá? E os capitalistas, ou quem quer ganhar dinheiro com isso, tem qual interesse? Acelerar esse processo exatamente
para que possa concorrer com a margem de lucro de outros setores. Então, quem compra um imóvel hoje sabe que, financiando esse imóvel não aparece no seu nome até que você não consiga pagar ele por completo. Então, se você financiou em 10, 20 ou 30 anos, o nome que vem no carnê ou no boleto que você paga é o nome do banco ou da incorporadora que fez de quem fez o financiamento para você. Não é você. Tá? Isso parece pouco, mas não é. Tá? Por quê? Essa dívida, quando você vai lá e compra o imóvel, você faz a dívida, você acha que você está devendo para esse que você fez a dívida. Mas essa dívida hoje é vendida no mercado secundário de ações. Então, as companhias securitizadoras compram as dívidas da produção imobiliária. E elas vendem essas dívidas no mercado financeiro. Isso é especulação pura. É dinheiro se faz dinheiro. Exato. Entendeu? Então veja. E aí com isso, por que a incorporadora vende a dívida? Porque ela pega o dinheiro para fazer outro. Então ela consegue fazer a rotação, tá? Mais rápido. Esse é um elemento que aproxima essa produção do espaço desses mecanismos financeiros, né? Um outro elemento, não vou ficar falando aqui inglês, Flávia, você me dá, por favor, tá? Tá, porque eu vou pegando as coisas e eu me empolgo um pouco. Por exemplo, garantir maior liquidez da propriedade imobiliária, né? Então, por exemplo, você tem uma propriedade, você sabe que para vender essa propriedade, você tem um trâmite legal, burocrático e de impostos, né? Que faz com que essa propriedade, embora ela seja potencialmente um capital, ela não tem o que eles chamam de liquidez, né? O que é isso? Até você vender a propriedade para inserir esse recurso num outro empreendimento, é um tempo e um gasto maior, tá? Então, veja, em realidade, a propriedade, ela não é uma barreira, mas ela é um senão na produção capitalista, porque o capitalista, a princípio, ele não queria saber da propriedade, ele queria saber de produzir isso aqui em milhões. Só que para produzir isso, ele tinha que pagar para o proprietário. Né? Tinha que pagar ainda para o proprietário, para ter um galpão, ou tinha que comprar, enfim, né? Esse processo. Então, esses edifícios que a gente vê, por exemplo, no centro lá novo, da Ponte Estaiada, da Berrini, aquelas coisas de vidro e aço inox que a gente vê por todo alumínio, né, que a gente vê por todo lugar, mais do que uma forma de gosto duvidoso da minha parte, mas mais do que uma forma assim, arrojada, vamos pensar assim, né? Ele tem um conteúdo ligado a um processo de financiarização muito significativo. Ele foi produzido para ser alugado. Então, veja, ele foi produzido como um investimento. É diferente da nossa casa que é para o nosso uso, né? Quem é proprietário daquilo tem aquilo como investimento e não para uso, né? Já começa aí. Segundo, a propriedade ali não é a propriedade física, é a propriedade de fundos de investimento imobiliário, são cotistas. Então, qualquer um de nós hoje pode ser cotista de um fundo de investimento imobiliário. Tá? E aí, você quer vender essas cotas, ao que você vai no cartório? Não, você vai na Bolsa de Valores. É lá que você vende as suas cotas do fundo de investimento imobiliário. Então, você tem frações, tá, de um fundo que ele sim é o proprietário do imóvel. Né? Isso mostra o quê? Mostra uma fluidez da propriedade imobiliária no sentido de torná-la mais líquida, de torná-la um ativo mais interessante do ponto de vista dos investimentos. Porque, então eu vou investir num fundo, porque aí eu não vou ter o ônus, né, de ter que pagar ITBI, ISS, nada disso. Não pago imposto de renda, inclusive aqui. Né? E eu tenho, e ao mesmo tempo, eu sou proprietário
proprietária que tem como ativo um patrimônio imobiliário. Certamente, se os tutores de Dona Yaya e Dona Yaya fossem viva hoje, esse seria um dos investimentos nos quais eles iriam produzir. Claro que esses fundos não estão em todos os lugares da cidade. Por quê? Veja que agora há muitas frações do capital a serem remuneradas. A do proprietário da terra, a do construtor, a do incorporador e a do cotista do fundo. Que não tinha antes. E agora eles também têm que ser remunerados. Como é que eles são remunerados? Pelo aluguel. Tá, mas para quem que a gente vai alugar? Para residente? Não. Para a sede de grandes empresas. São elas que vão alugar esses edifícios, né? E que vão imprimir ali um uso, né, compatível com os rendimentos que esses cotistas querem para o lugar. Então é por isso que lá você não vê gente pobre na rua. Morador de rua. A CGN vai lá e tira. Tira. Simplesmente tira. Né? Nina Berim, na Faria Lima. Você não vê. Né? Durante a semana tem os trabalhadores no lugar, mas são trabalhadores o quê? De macacão? Graxa? Não. São trabalhadores do terciário avançado. Né? Então, melhor vestidos, com uma remuneração melhor, portando celular. Né? Aliás, no projeto Nova Luz, eles tiveram a paixão de fazer um gráfico de como eles queriam povoar o centro com o projeto. E aí tinha assim, o agora eram as pessoas que moravam no lugar. Então eles punham no desenho prostituta, drogado, pobre, morador de rua. E depois, do outro lado, era o que será com o projeto Nova Luz? Tinha um jovenzinho de pastinha, branco, uma bailarina, artista, era uma coisa assim, é bom porque é transparente, né? Assim, não dá para dizer que alguém estava sendo enganado com aquilo ali, né? Mas então, vejam, isso ajuda a gente a entender a sanha do mercado imobiliário que encontra no plano diretor possibilidades de agir. E aqui é o epicentro, né? O Bexiga é hoje o epicentro dessa ação. Então, aqui está um conjunto de imóveis tombados, né? Muitos podem não estar preservados, né, completamente, mas eles são potencialmente, né, lugares que podem ser restaurantes, que podem ser centros culturais, que podem ser um cinema cult, né, uma lojinha descolada. Né? Então, isso é um uso que pode pagar pela renda possível do lugar. Quando a gente vê, por exemplo, um lugar mudando o uso, é porque aquele uso antigo já não pôde pagar pela valorização daquele lugar. Então, se você tinha antes uma loja de armarinhos, uma loja de ferramentas básicas, e de repente você vai lá e tem um Starbucks no lugar, você pode contar. Ali teve um processo de valorização. Né? A atividade comercial realizada por aquele comerciante não consegue mais pagar a renda advinda de um processo de valorização. Então, eu acho que é isso que, para a gente refletir hoje, né, a partir da história da Dona Yaya, do seu patrimônio imobiliário, vejam, né, há possibilidades da gente desobsolutizar essa propriedade? Sim. Tá? A gente tem países que têm legislação e força social para impor certas condições à propriedade. No nosso país, não. A função social da propriedade não serve para nada. Né? Claro, serve para a gente entrar, os movimentos entrarem na justiça quando alguma coisa mais... olhem os pareceres dos juízes. Eles são sempre a favor da propriedade e não da função social. Além do que, função social pode ser qualquer coisa. Né? Então, mas há países em que, se o imóvel fica vazio um ano, a pessoa não retoma mais o imóvel. Ele é usado como garantia de moradia para quem não tem. Né? Isso foi construído, evidentemente, socialmente. Né? Aqui é muito difícil de enfrentar essa questão. Mas
eu acho que é mais do que na hora de a gente começar a enfrentar, porque não vai sobrar patrimônio, não vai sobrar memória, não vai sobrar nada. Né? Nessa sanha desse mercado imobiliário que a gente está vendo nesse momento. Tá bom? Bom, me desculpem se eu me alonguei ou se eu saí muito do tema, tá bom? Obrigada. Eu queria agradecer muito, acho que a gente teve uma boa complementação de perspectivas e do drama que a gente vive. Eu acho que talvez uma questão que, para mim, fica muito claro, né, escutando vocês falarem de todos os debates que a gente tem feito e as reflexões, né, como que o patrimônio, o campo do patrimônio cultural, se é que ele pode ser entendido como um campo, né, mas as reflexões do patrimônio na contemporaneidade, elas têm um arcabouço que é altamente suficiente para fazer frente a essas pressões e essa realidade dada do patrimônio imobiliário, das pressões de transformação, de especulação que a Isabel também explanou para a gente, né? Mostrou com clareza onde onde a gente tem que, com o que a gente está lidando. E aí, quando a gente olha para a luta do patrimônio, a gente fala, bom, tem conceito, tem gente que tem reflexão de estofo histórico, mas esse esforço ele é muito pequeno, né? Ele é muito insuficiente, ou talvez essas vozes elas não sejam tão coesas assim, né? A gente tem pessoas que pensam como a Débora, mas tem outras que pensam que o patrimônio deve sim, talvez não tão explicitamente, estar a serviço de valorizar alguma porção de cidade, ou transformar a cidade em coisas que talvez para nós não sejam valores, né? E aí é isso que eu queria chegar, né? Eu queria chegar em dois pontos assim que me chamam a atenção, né? Um diretamente para a Débora, que é em que medida a gente tinha lá na década de 80 uma capacidade conceitual de formulação de políticas do patrimônio em que a cidade estava considerada, a gente podia preservar porções de cidade, como no Campos Elíseos, como no Rio de Janeiro, como em Santos, como está aqui, como em vários lugares, né, que foram preservados no Brasil e que, não com o passar dessas décadas democráticas, a gente não conseguiu avançar e consolidar uma visão de patrimônio, consolidar políticas públicas e urbanas que salvaguardassem essas porções de cidade. A gente só vê isso se degradar. E a gente tem muita gente que acha que, de fato, talvez um bairro como o Bexiga, isso a gente conversou na nossa última mesa do seminário, né? Que a gente acha o máximo e que tem um monte de gente que luta aqui, tem muito movimento social, que estão necessariamente não conseguem formar uma visão de valor, né? E aí eu vi o edifício que você falou de gosto duvidoso, ele é um valor para muita gente. Não, aquilo é bom, isso vai edifícios bonitos com qualidade de vida, é um jardim. E a casinha que tem, ela é um valor para pouca gente. E o patrimônio, arquitetos, e eu falo como professora de arquitetura, a gente tem uma dificuldade de partilhar a temporalidade como um valor, ou a história urbana, ou a história de um determinado lugar como um valor. E aí os historiadores podem entrar, mas eles também entram muito pouco para dizer que tem valor, né? Eles não se apropriam disso para mostrar. Então eu queria te perguntar assim, é uma reflexão mesmo, né? Pensar sobre as duas, na verdade. Pensando como a casa, que está numa situação privilegiada e que por circunstâncias da universidade pública foi possível preservar, mas quase não foi possível preservar. Nós também já falamos disso na trajetória dessas mesas, né? Quase que essa casa não foi tombada.
Ela foi negada, teve o primeiro pedido de tombamento negado porque essa arquitetura é horrível. Ela foi entendida assim pelos especialistas, né? Depois essa visão foi superada, né? Mas ela quase não foi preservada num bairro que também lutou-se muito para preservar, e o que foi preservado é muito aquém do que poderia ter sido lá no começo dos anos 80, muito aquém, como política pública também. Então, como a gente constrói um valor de sociedade em que a história, em que os significados sociais, em que o cotidiano, em que isso que nós somos, bom ou ruim, bonito ou feio, isso não importa, é a cidade que a gente construiu, ela faz parte do que a gente tem como, do que a gente quer ser, como um bem comum, como um valor. A gente não tem conseguido comunicar isso. E essa lógica, eu não sei se ela é uma lógica só do mercado, é isso que eu queria, né? De tudo isso que é super complexo, mas se não é também uma lógica dos valores e da dificuldade da gente explicar por que os Campos Elíseos podem ser patrimônio. Não sei. Então, é a minha reflexão. Jogou a bomba. Mas eu queria abrir para ouvir vocês e abrir o diálogo. Eu estou falando no microfone porque está gravando, mas a gente pode fazer uma conversa bem mais informal também, né? Simone, coragem? Eu queria fazer um comentário que eu achei bem interessante quando a Débora falou que foi ler todas as cartas patrimoniais para buscar os elementos para justificar a proteção, né? Fiquei pensando que essas cartas patrimoniais são a expressão do que a Laura Jenkins chama de discurso autorizado, que a gente critica, né? Então, como a gente tem que buscar, como essa experiência brasileira é tão maluca, né? Tão doida, que a própria instituição de preservação não respeita o discurso autorizado do patrimônio, né? Que nem isso. Buraco fundo que a gente se entrega, né? Muito fundo, que é uma contradição. E queria só fazer uma pergunta assim, muito pontual para a Isabel, mas acho que é importante também, né? Esse conceito de cidade como negócio explodiu, né? Muita gente usando. Eu queria que você indicasse para a gente a partir de quando a gente pode sinalizar a aplicação. Ele está desde aquele momento ali que você identifica o mercado, tem um momento específico que a gente pode chamar desse processo da cidade como negócio. Só quem quer mais comentar? Vamos na ordem? Toma. Só quem quer mais comentar? Eu queria dormir, assim. Eu sempre, toda vez que tem esses momentos do desespero, assim, né, eu me apego. É um pouco isso, né? Mas é importante também. E eu sempre me apego à máxima dos historiadores formados na USP, né, onde eu me formei, de que a história é um processo de longa duração, né? E que eu estou aqui por um tempo que é um fragmento dentro da história. E que, portanto, esse processo pode ser que eu não veja o fim. Aliás, a chance de eu não ver o fim dele ou o desenrolar dele é muito maior do que a chance de eu ver, né? Quer dizer, muito menor do que a chance de eu vê-los. Então, o que eu acho é assim, a Isabel deu uma aula que eu me senti uma aluna de graduação que eu fiz várias anotações, enfim, comecei a lembrar de todos os... Enfim, eu só consegui lembrar do Grande Aposta, né? O filme da Grande Aposta, que é maravilhoso, toda vez assim, que está passando em algum lugar, eu assisto de novo, porque ele é, assim, muito didático, e eu sempre aprendo um pouco mais, e a sua fala veio muito ao encontro disso, assim, de a gente pensar no macro, né? E quando eu falei aqui no final de que a gente precisa se organizar e, por exemplo, ir nessa reunião do Secov, é isso. É óbvio que é paga, nós descobrimos que é paga. R$200. Mentira. Vai ter gente que não vai entender
vaquinha mandar a gente lá para coletar informações. Não, tô falando sério, a gente tem que pensar nessas estratégias. Porque assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Assim, e essa gente é organizada com muito dinheiro. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem capacidade de organização, né? De alguma forma, Flávia, o que eu penso, assim, quando você começou a falar sobre como que a gente constrói esses conceitos nos anos 80, e até a Simone falando do discurso autorizado, enfim, o que eu penso é assim, a gente nos anos 80 tinha, em algum momento, né, uma perspectiva, né, do fim da ditadura, da democracia, da construção de uma nova sociedade, de um pacto social, etc. E a gente está num momento em que isso, pelo menos nos últimos 6 anos, a gente não teve essa perspectiva. Aliás, a perspectiva foi da barbárie, e não só a perspectiva, como a realização da barbárie. Porque essas transformações que aconteceram no CONDEFAT, aconteceram também no CONPRESP, aconteceram nos conselhos municipais que foram desativados no Brasil afora. Simone era do Conselho de São Bernardo, que foi dissolvido, né? Enfim, então, o CONDEFAT foi absolutamente aparelhado, né? Era um órgão que tinha uma independência intelectual e que hoje é um órgão de governo do pior, da pior espécie possível, né? Então a gente tem que, quando a gente pensa em patrimônio, ele é só uma ponta da barbárie absoluta que se transformou esse país nos últimos 6 anos, né? Então, se a gente for pensar pragmaticamente, não tem um fato fundador, mas no momento em que você permite que uma presidente da República seja afastada do cargo dela por um crime que depois se completou, a gente sabia, mas que depois se comprovou para nós ver que não existiu, tudo ficou autorizado, inclusive esse tipo de aparelhamento, né? Então, eu acho que mais do que só o papel, e eu estava pensando nisso depois das eleições de domingo, assim, o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente, né, que passa por cultura, que passa por educação, e assim, hoje a gente confunde, né, assim, extrema-direita com o mercado, mas o mercado está onde o poder está, né? Então assim, a extrema-direita saiu do jogo, pelo menos por enquanto, no governo federal, mas o capital já se reacomodou e as coisas, tipo, vamos lá, né? Bom, a gente tem ouvido muito falar a volta à normalidade, né? Tem um lado, assim, um aspecto da normalidade que a gente precisa, tipo, a Terra não é plana, né? Que é isso, assim, a gente tinha um ministro das Relações Exteriores que acreditava que a Terra é plana. Então, assim, é o nível mais rasteiro da barbárie que a gente está vivendo, né? Então, é um retorno à normalidade, mas esse discurso do retorno à normalidade qual normalidade? Porque a gente não vivia num mundo, né, colorido, daquela revistinha simpática dos testemunhos de Jeová, né, com tigre na frente do rio e pássaros, etc. A gente estava vivendo momentos muito complicados e, assim, também complicados por uma reação às conquistas que foram sendo historicamente construídas a partir da Constituição de 88, que nem é um grande bastião da liberdade, mas que permitiu avanços históricos na história do país, né? Avanços históricos na história é ótimo, mas enfim, avanços nos últimos 30 anos que a gente não tinha tido nos outros 470 anteriores, né? E isso foi a gente tem sofrido reações a essa conquista de direitos. Então, assim, aí voltando, né, à perspectiva do futuro e do trabalho que a gente tem pela frente, a gente tem que começar muito do zero, assim, né? Então, passa quando você questiona, né, como que a gente faz entender que existe um valor para além do imobiliário em bairros como Bexiga, Campos Elíseos, Santa Efigênia, etc., passa um pouco pelo que a Isabela falou aqui, de uma ressignificação do papel do indivíduo na sociedade. A gente tem uma construção neoliberal pautada na valorização do indivíduo, que estruturou todo o final dos anos do século XX e este início do século XXI. E não existe saída a partir do indivíduo, a saída é a partir do coletivo, né? Então a gente está pensando no COP27, né? Não existe
planeta capaz de comportar o que a gente está vivendo hoje, já foi. Né? Então, assim, já está num ponto que talvez não tenha retorno. Né? Então, é um pouco o filme lá, né? Eu Não Olhe Para Cima. O Elon Musk vai construir um foguete e vai embora daqui para, sei lá, a Lua, enfim, não sei. Mas assim, um elemento assim, distópico, mas que a gente está muito mais próximo da distopia hoje do que a gente talvez nunca tenha estado, né? E só um adendo, você falou do discurso autorizado das cartas patrimoniais, o presidente do conselho, em uma fala, disse que a gente não tem que seguir mais carta patrimonial. Carta patrimonial é algo que não precisa, não, isso já está datado, isso está superado, etc. Então, assim, é o presidente de um conselho de Estado, né, que deveria ser um conselho de Estado, desautorizando acordos assinados internacionalmente. Assim, né? Eu acho isso gravíssimo. E aí quando as pessoas falam que as instituições funcionaram, né, e que a gente conseguiu, né, vencer essas eleições porque as instituições funcionaram, elas funcionaram mais ou menos. Né? Porque o presidente do conselho dizer isso publicamente, para mim, era assim, algo de Ministério Público imediatamente, porque o cara está descumprindo com a natureza do cargo ao qual ele está servindo. E é um servidor público. Ele é um servidor público, ele tem que responder por isso. Né? Então, eu acho que a gente tem um desafio de refundação. Por isso que eu falei que eu queria dormir, assim, porque não é fácil. Vou meter a colher nessa coisa de como constituir um valor, porque acho que a sua colocação é por aí mesmo. Essas mudanças que eu sinalizei nas últimas décadas no processo de acumulação, elas não vieram sozinhas, né? Elas vieram com uma necessária mudança para o capital do Estado. Então, o Chico de Oliveira, né, o sociólogo Chico de Oliveira, ele, em 88, ele publicou um livro, depois virou um livro, que é O Surgimento do Antivalor. E ali ele diz que as sociedades capitalistas avançadas, né, criaram um fundo público exatamente para funcionar, apesar de advir da riqueza social, ele não funcionava como um valor no sentido de que ele não entrava na execução das políticas para gerar valorização para o Estado. Claro que se eu vou criar habitação, a empresa que faz habitação ganha com isso, mas era um fundo perdido. Né? Então, eu vou fazer creche, vou fazer habitação, teatro, etc. Um fundo do Estado, né, para esse tipo de atividade. E é interessante porque ele diz que isso fundamenta a sociedade do bem-estar social nos países avançados. Né? Sem isso, não seria possível nem sequer a sociedade de consumo de massa, porque é isso que compõe os salários indiretos e com isso, então, aquela sociedade pôde se abastecer dos demais bens de consumo, né, dos supérfluos. Sem isso, os capitalistas não estavam dispostos a pagar a remuneração necessária para ele sustentar essa sociedade. Por que eu estou indo aí? Porque eu acho que uma hipótese do que a gente está vivendo hoje é isso. A crise do capital é tão grande que há uma disputa ferrenha pelos fundos públicos. Então, assim, aqui para nós, que já era complicado, porque nós nunca tivemos uma sociedade de bem-estar social, e é por isso que tem tudo a ver isso que você falou da Constituição de 88, que é a primeira vez que nós temos numa Constituição um plano de seguridade social nesse país, né, foi a primeira vez que isso aparece, né, com um pouco mais de substância na Constituição. Os anos de neoliberalismo e esses últimos anos mais, eles vieram para solapar isso. E quando a gente fala solapar a Constituição, não é solapar a letra da lei, é solapar o modelo de sociedade que a gente quer viver. E é isso que está sendo destruído, né?
A Wendy Brown tem um livro que chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, que ela diz, olha, nós já não estamos vivendo a política só neoliberal, nós estamos vivendo a ruína dessa política, né? Que é a negação da experiência da vida em sociedade e da valorização da sociedade. Então, a ideia de liberdade, aquela liberdade individual, ela está se sobrepondo cada vez mais à ideia da importância da sociedade, né? E é isso, é um trabalho para a gente dormir muito para começar, porque é como se a gente tivesse que realmente começar do zero, né? Porque isso está impregnado em todos esses discursos de que eu tenho liberdade de sair com a arma apontando para o sujeito na rua, eu tenho a liberdade de ser contra a Constituição, eu tenho a liberdade, eu quero ter minha liberdade. Que diabos é isso? Então não tem sociedade, não tem parâmetro coletivo, não tem demos da democracia. Então é isso, né? Esse processo. Acho que combinou aí com... Nós estamos fazendo dueto hoje. Bom, sobre as cartas patrimoniais, não tem. Sobre a cidade como negócio, eu vejo assim: você tem a formação de um mercado imobiliário de terra, fundiário, né, inicialmente. Né? E como a produção dessas grandes cidades, ela teve por base ou por fundamento a necessidade de articular espacialmente a divisão social do trabalho, eu acho que é mais apropriado naquele momento chamar a cidade como uma cidade do capital fixo, sabe? Porque eu acho que ela é muito mais voltada, ela é muito mais uma condição geral de produção. Claro que tinha um mercado imobiliário, claro que tinha construtora e etc. Mas ela não é a essência da produção da cidade. Né? Agora, nos últimos anos, aí sim, né? Porque a atividade produtiva passa a ser destruir a cidade para reconstruir nos termos dessa produção financeirizada. Né? Então, assim, claro que a raiz está lá na formação do mercado imobiliário, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma situação. Só complementar, eu tinha esquecido dessa parte. Simone, é bom falar depois dela. Eu arriscaria dizer, a partir do estudo que eu fiz para minha tese de doutorado, que esse entendimento da cidade como negócio começa na ditadura militar, com um grande impulsionamento de grandes obras públicas, né? Então, aqui em São Paulo, e isso foi o que eu estudei, né, a partir também da perspectiva do patrimônio, de como o patrimônio sucumbe a essa necessidade da construção desenfreada dentro dos espaços públicos aqui de São Paulo para grandes obras de infraestrutura. Este equipamento viário que está aqui atrás, um deles, e o metrô como o outro. Porque aí a gente tem a formação, a partir do final dos anos 60, especialmente depois da reforma tributária de 67, e a criação do Banco Central, etc., o Brasil se abre para o capital internacional. Né? O Brasil era um mercado bastante fechado, não estava inserido dentro de uma lógica da financiarização mundial. Com a ditadura isso passa a acontecer. E aí é muito interessante porque é um movimento quase contraditório. Ao mesmo tempo que se abre, as empreiteiras nacionais criam um grande movimento que se apropria do Estado, né, e cria uma reserva de mercado para si própria. Então, as grandes construtoras, eu falava, né, que se a Lava Jato fosse séria, ela viajava 40, 50 anos no tempo para entender quando que isso nasce. E aí tem o livro do Pedro Campos, né, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, que ganhou o prêmio Jabuti, que é a História das Catedrais, em que ele mostra a formação dessas empreiteiras, né? E o quanto elas não é que elas faziam o lobby, elas estavam dentro dos ministérios, né? Planejando as cidades. Então, a gente tem um embate muito grande aqui em São Paulo, por exemplo, em 72, com a lei de zoneamento, que é o que criou boa parte da cara da cidade que a gente entende, que a gente conhece hoje, que são esses edifícios construídos no meio do lote, né, com recuo da
estado da calçada, etc. E isso foi criando a terra como negócio. E acho que o mais evidente disso foi a construção do metrô, porque o metrô sai desapropriando loucamente, né? Muito mais do que necessitava para construir as linhas de metrô, constrói a linha azul, a primeira, não para atender a necessidade da cidade, mas para criar esse valor de terra em lugares que não havia esse valor, e aí depois ele cria lá, eu esqueci o nome, o projeto Cura, que é justamente ceder esses terrenos que foram desapropriados para a iniciativa privada construir, e acho que o maior expoente disso é o Centro Administrativo do Itaú no Jabaquara, né? Que é um terreno do metrô. Então, para mim, na cidade de São Paulo, esse processo da cidade como negócio nasce durante a ditadura. É isso. Que é um aspecto que ninguém pensa na ditadura, né? As pessoas pensam sempre na violência política, na violência policial, né? Mas não pensam nessa violência territorial e econômica. Eu acho que a gente está chegando ao final, não sei se alguém quer fazer um comentário ainda, perto da nossa hora. Acho que a gente teve uma bela reflexão sobre o que a gente pode fazer ainda com o nosso artigo 216 do patrimônio. Certamente se tem muitos problemas, e tem mesmo, né, a nossa Constituição, no campo do patrimônio a gente é bem feliz, né? Sim. Porque a gente tem um belo artigo. E o que a gente fez com ele é muito pouco. A gente tem um potencial enorme de usá-lo e de pensar coisas a partir, ações muito práticas e também teóricas para o nosso campo de enfrentamento, que precisa ser reconstruído. Acho que de todas as instituições que foram dilapidadas, certamente as do patrimônio, elas são um exemplo de destruição, certamente, né? E acho que São Paulo existem com muitos problemas e muito numa lógica de legitimação daquilo que se quer destruir, né? Um conceito de patrimônio que está lá para dizer a liberdade do edifício existir, então eu preciso negociar com o edifício, falando, desculpa, mas nós estamos num conceito de patrimônio, a gente não tem que defender edifícios, mas para isso que as pessoas vão nesses conselhos, e o patrimônio, quem está defendendo o patrimônio acaba, ao fim e ao cabo, saindo, né, porque se sente extremamente incomodado com fazer um papel de legitimar. Então, eu acho que, para encerrar, eu acho que o patrimônio urbano, ele é um desses lugares que a gente precisa enfrentar e construir fortemente, repactuar o campo, com o perigo de não sobrar absolutamente nada, seja dentro do patrimônio, seja nos planos diretores de verdade, seja criando um sistema de patrimônio, seja pensando numa política urbana que considere o patrimônio, porque há exemplo do que a gente está vivendo, de fato, o risco é muito grande. Então, queria agradecer a possibilidade de estar aqui. As duas explanações foram realmente incríveis e elas estarão